Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos então aqui à nossa live que se inicia agora nesta sexta-feira, final de tarde para nós aqui no Canadá, já um começo de noite aí para vocês no Brasil. E eu dei conversando com diversas pessoas hoje aí por WhatsApp, pelo Instagram, e decidi por fazer uma live hoje então voltada para um aspecto um pouco diferente dessas últimas duas lives que a gente fez. Então hoje a gente não vai falar sobre equipamento especificamente, mas a gente vai falar um pouco mais sobre a parte do negócio, né? Sobre uma empresa de prestação de serviços de limpeza mais focada de fato nesse conceito de limpeza externa, né? Levando em consideração o fato de que também existe na limpeza de vidros muito da limpeza interna dos vidros. Mas a gente não vai tratar de assuntos como, por exemplo, o pessoal que trabalha com parte de, digamos, higienização de estofados, ou higienização, limpeza de carpetes, tudo que se refere à parte interna de uma propriedade não é o foco aqui, porém eu acredito que muito do que a gente vai conversar aqui hoje se aplica, na verdade, a qualquer tipo de negócio, né? Não só na área da limpeza, praticamente qualquer fase, qualquer ramo de empreendedorismo que alguém escolha. Muitas dessas características são importantes e vão de fato ajudar aos empreendedores conseguir atingir um sucesso, digamos assim, um pouco mais rápido. Então a ideia é a gente conversar um pouco sobre elementos básicos na formação de uma empresa, né? E eu tenho certeza que muitas das pessoas que já têm a sua própria empresa, ou que eventualmente trabalham ainda num sistema de microempresa ou de MEI, também já tenham tido muitas dessas situações que eu vou falar, já conhecem elas, talvez um pouco mais profundamente, talvez não tão profundamente, mas de fato já tem um entendimento disso. E o meu objetivo aqui, ele é compartilhar com vocês a minha experiência, né, o meu conhecimento, a minha vivência. E isso também acontece, eu converso com bastante gente aí desde do início da Bravo, e as pessoas me perguntam muito como que é ter uma empresa de prestação de serviços de limpezas em outro país, né, fora do Brasil. Então a gente tem hoje a Mint Property Services, que é a nossa empresa de prestação de serviço de limpeza externa aqui no Canadá. Nós temos também algumas participações em empresas nos Estados Unidos, e isso aí então nos dá um pouco de, digamos assim, conhecimento, além de termos uma empresa no Brasil, de como que esse segmento funciona. Então eu decidi dividir a live aqui em alguns elementos. Hoje a gente vai falar de situações básicas para a formação de uma empresa da prestação de serviço de limpeza, e possivelmente nas próximas semanas e ao longo do ano, conforme haja um interesse específico de vocês em algum assunto desses assuntos chaves, a gente pode com certeza fazer uma live e ingressar mais detalhadamente nele, como por exemplo questão de recursos humanos, né? Ou questão de marketing, ou questão de como a gente, como proprietário da empresa, não ter que ficar no dia a dia da prestação de serviço, que para mim é com certeza o elemento mais importante de todo esse projeto. Nós aqui temos a oportunidade de trabalhar na prestação de serviço e também poder fazer isso como uma escolha, onde a gente tem um time que pode fazer a realização desses serviços. Então esse é um assunto bastante importante e para mim foi de fato o maior desafio, e com certeza vale muito a pena a gente investir nisso. Eu também queria deixar bem claro para todo mundo que, como eu falei há pouco, o que eu vou estar passando para vocês é um conceito teórico e prático da minha experiência nesse segmento, um pouco da minha história. Eu saí do Brasil quando eu tinha 24 anos,
lá em 2004 e a gente viveu uma temporada nos Estados Unidos, depois viveu a maioria desse tempo aqui no Canadá. Tive uma temporada que eu voltei e passei no Brasil. Eu tenho uma formação na área jurídica e na área de aviação. Então a gente conseguiu, além de ser empreendedor e hoje ter negócios em diversos países, nós também temos uma experiência teórica e prática na área jurídica e na área da aviação, o que me ajudou a conhecer muitas pessoas em todo o mundo e também me ajudou bastante a poder ter experiências e aprender o que fazer e principalmente aprender o que não fazer, né? Então, com esses conceitos iniciais, eu escrevi algo e eu acredito que vai ser muito importante eu compartilhar isso com vocês ao longo da live, lembrando que a ideia aqui não é dizer para vocês o seguinte: façam desse jeito, porque cada realidade de cada um de nós tem que ser aquela guia, aquela diretriz para como que a gente vai conduzir o negócio. O meu objetivo aqui é tentar passar a informação para vocês, para que quando vocês estiverem montando o negócio de vocês, ou quando esse negócio já estiver montado e vocês quiserem expandir ele, ou melhorar ou aprimorar a execução do negócio, que vocês não esqueçam dessas ferramentas aqui que eu vou estar passando para vocês, e elas são algumas das ferramentas. Existem muitas outras ferramentas que vocês podem utilizar e fazer experiências e ver se elas vão ser aproveitáveis para vocês a longo prazo, né? A gente como empreendedor acaba muitas vezes tentando, fazendo umas experiências, vendo o que dá certo e o que não dá certo, e a partir disso a gente gera uma lição, um aprendizado e vai cada vez executando melhor. Então, inicialmente, é importante que sempre que a gente entenda que vai, por exemplo, esse assunto é interessante porque durante os nossos treinamentos nós tivemos diversos alunos que são ou funcionários públicos ou que trabalham para outras empresas e estavam pensando, considerando sair desse trabalho e participar então desse grupo de empreendedores. Ou seja, olha, eu tenho um trabalho, tenho um salário fixo garantido, tenho medo de perder esse salário fixo garantido se eu for no empreendedorismo, para o empreendedorismo, não sei quanto tempo vai demorar, é um risco, algumas pessoas têm família, têm compromissos, têm dívidas, por exemplo, com imóveis ou alguma outra coisa parecida. Então, quando as pessoas estão nesta fase de pensamento, de decisão, olha, será que eu abro a minha empresa? Que tipo de empresa que eu vou abrir? Né? Aonde que eu vou abrir? Como que eu vou abrir? Qual é que é o primeiro passo? Né? É um cenário. Aí nós também temos outras pessoas que já passaram por esse cenário, já decidiram abrir o seu negócio. Algumas trabalham em turno integral, outras trabalham em turno parcial e ainda tem aquele garantido no trabalho que elas possuem. Então, nós temos um cenário muito grande de situações onde cada um de nós se enquadra. O meu objetivo aqui, então, é passar o máximo de informação possível para que a gente consiga atingir um pouco de cada um desses cenários, porque depois que a gente começa a trabalhar, digamos, em turno integral nessa indústria, se torna de fato empreendedor, é onde a gente acaba se arrependendo de ter eventualmente cometido algum erro ou ter feito alguma coisa equivocada ou alguma coisa diferente daquilo que a gente poderia ter feito. E de fato a gente não sabe tudo, principalmente quando a gente começa. Eu digo para vocês, e acredito que todo mundo que é empreendedor sabe, a primeira vez a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, né? Então, essas dúvidas acabam tirando o nosso sono e principalmente acabam gerando a tomada de decisões equivocadas. Então, começando, pessoal, eu vou tratar de um assunto que eu dificilmente escuto das pessoas que têm empresas de prestação de serviço, de limpeza externa, limpeza de vidros, limpeza de fachadas no Brasil. É a execução de algo que se chama um plano de negócios. Né? Para saber o que é um plano de negócios, para saber como fazer um plano de negócios, você não precisa ter uma faculdade, você não precisa ter um curso superior, você não precisa se dedicar 1, 2 anos para saber como montar um plano de negócios.
Um plano de negócios é algo que você conversa com algumas outras pessoas que já têm empresa, você já traz consigo uma bagagem de conhecimento, e hoje você tem aí não só livros, mas como a internet, que são ferramentas que vão lhe possibilitar entender o que é um plano de negócios. E além disso, montar o seu plano de negócios. E eu digo isso de fato porque aqui no Canadá, antes de eu ter a minha empresa de prestação de serviço de limpeza e antes de eu ter a Bravo Soluções, eu trabalhei para grandes corporações norte-americanas que têm alcance não só aqui no Canadá, mas também em outros países. E nessa carreira que a gente desenvolve dentro dessas corporações, a gente escuta muito esse conceito de planejamento, né? E a gente acaba muitas vezes não planejando diversos aspectos da nossa vida, né? Às vezes aspectos pessoais, de administração das nossas finanças pessoais, administração da nossa agenda, do que fazer. Isso aí muitas vezes acaba se refletindo na nossa empresa. Quando a gente abre, a gente não planeja a empresa. E isso é algo extremamente prejudicial, porque se você não planeja, você não sabe aonde você está quando começa, você não consegue entender o caminho que você tem que trilhar e com certeza as alterações que terão que ser feitas nesse caminho, e principalmente você não consegue enxergar o objetivo final do seu negócio. E isso é comprovado, tanto que a imensa maioria das empresas que abrem a nível mundial, e principalmente no Brasil, elas acabam fechando dentro de 1 ano, 3 anos ou 5 anos. Os números eles são tão altos e eles mudam tanto que eu não vou nem aqui estar passando um percentual para vocês, mas se vocês fizerem um estudo, uma investigação, vocês vão ver que esse número é astronômico. Pouquíssimas empresas que iniciam as suas atividades, de fato, acabam continuando no mercado. E a maioria das vezes, isso não se deve a fatores como, por exemplo, eu não consegui obter clientes. Esse negócio na verdade não era bom, eu tive uma concorrência, a economia não ajudou. Não, isso aí normalmente se deve a uma falta de planejamento. E este planejamento, ele é muito importante e você consegue de fato estabelecer um planejamento através de um plano de negócios. Um plano de negócios ele pode ser extremamente complexo, dependendo da atividade da empresa, porém, na nossa indústria, na área de prestação de serviços, de limpeza, a existência e a fabricação, a montagem de um plano de negócios, ela não é tão complicada assim. Eu tenho total certeza, porque eu fiz tanto para as minhas empresas quanto para outras empresas. A gente faz uma participação em termos de ajudar outras empresas em níveis de consultoria e orientação, e eu sempre peço, olha, qual que é o seu plano de negócios? Eu poderia dar uma olhada, você poderia me enviar ele para eu ver como que estão os seus, as suas visões, o que você quer com isso. E é muito raro de encontrar alguém que de fato tenha um plano de negócios. E esse plano de negócios ele deve ser um documento que nós vamos mantê-lo por uma quantidade de tempo indefinida. Enquanto nós tivermos o nosso negócio, a gente vai ter o nosso plano de negócios, porque ele vai nos orientar. Ele com certeza sofrerá alterações ao longo da existência da empresa, né? Porém, ele vai ser o nosso guia. E eventualmente a gente vai ter que fazer ajustes de menor importância, e muitas vezes a gente vai ter que fazer ajustes enormes, né? Então, de fato, se você tem o seu plano de negócios, você consegue saber aonde você está, você consegue trilhar o caminho e você vai conseguir colocar a sua visão em prática de aonde você quer estar. Então, um plano de negócios, ele normalmente é feito num documento de Word do computador, onde você pode pegar modelos de plano de negócios que tem na internet, definir quais são os títulos, os subtítulos que se aplicam ao seu caso e fazer a montagem. Por exemplo, olha, esse plano de negócios é para
iniciação das atividades da empresa Mint Property Services na prestação de serviços de limpeza externa. E aí você começa a descrever ali a sua missão, a sua visão, você começa a definir os locais onde você vai trabalhar geograficamente. Se é uma cidade pequena, você pode tentar ter mais de uma cidade. Se é uma cidade muito grande, você pode, por exemplo, selecionar bairros aonde você quer iniciar suas atividades. Você pode definir ali qual vai ser o capital que você vai investir, aonde que você vai alocar esse capital. Você pode definir ali de fato quais são as atividades que você vai prestar dentro da área da empresa, da indústria da prestação de serviço de limpeza. Se você vai limpar apenas vidros, se você vai limpar vidros e ACM e fachada, se você vai utilizar lavagem de pressão. Então ali você define toda a estrutura da sua empresa. Olha, eu vou estar sozinho na empresa, eu vou ter um sócio, eu vou ter vários sócios, como que vai ser a parte administrativa da empresa, quando que as atividades vão começar. E aí você pode aprofundar isso mais em termos de quantos clientes você quer ter em determinado número de meses, qual que é a receita que você planeja num determinado número de tempo. Então o plano de negócios, ele é o documento principal que nós temos que fazer quando decidimos então iniciar uma prestação de serviço de limpeza externa ou muito possivelmente qualquer negócio. Eu falo isso de novo, isso é a minha experiência, a minha visão, tendo aberto mais de uma empresa e tendo trabalhado para grandes corporações, além de também ter tido a oportunidade de trabalhar para empresas pequenas. E é importante aqui que eu não estou querendo dizer que é assim que vocês têm que fazer. Eu estou trazendo a minha experiência e também um dado bastante, digamos, técnico. A quantidade de empresas que têm sucesso no médio e longo prazo, ela é muito maior para empresas que se planejam. Empresas que não têm um plano de negócios, empresas que não se planejam, que não se programam e que dão certo, acontece. Na maioria das vezes é acaso, tem sorte, mas a imensa maioria, nós estamos falando aí mais de 98% dos casos de empresas que não se planejam, elas não acabam tendo um sucesso. E sucesso é uma coisa que também é um conceito, digamos, um pouco mais voltado para o não tão objetivo, porque sucesso para algumas pessoas é uma coisa, para outras são outras coisas. Então, a ideia de sucesso é um conceito muito interessante que também pode ser discutido, mas planejar uma empresa é importante porque você vai estar investindo o seu dinheiro, o seu tempo, né, a sua energia, vai estar colocando o seu nome dentro desse projeto, então é importante que você se planeje, e esse planejamento ele vem através de um plano de negócios. Não é só utilizado por grandes empresas, é utilizado por todos aqueles que querem ter um negócio estruturado e sabem aonde querem chegar. Eu uso uma analogia que não é minha, mas eu conhecia ela antes de ficar sabendo que muitas outras pessoas utilizavam, justamente porque nós trabalhamos muitos anos na área da aviação. Uma empresa, eu vejo ela como um avião. Então, um avião, quando ele decola, ele tem um plano de voo. Esse plano de voo, ele estabelece o ponto de saída do avião, estabelece o ponto de chegada do avião, estabelece nesta rota entre a saída e a chegada aonde o avião deve estar, com que velocidade o avião deve estar, a altura que o avião deve estar, aonde ele deve estar em determinado tempo. E então, vocês imaginem, vocês entrariam num avião se vocês não soubessem aonde ele está e não soubessem aonde ele vai chegar? Possivelmente não. Então isso se aplica muito, muito a quem é empreendedor. Lembrando que assim como os negócios, o avião ao longo da rota, por mais que se planeje, também vai ter que fazer alterações de percurso. Eventualmente existe uma mudança climática que traz um tempo ruim, nuvens pesadas para a rota que o avião tinha programado, então ele tem que trocar. Ou eventualmente um outro avião tem uma situação de emergência ou precisa passar por aquela rota que não foi planejada. Então existem uma série de fatores que podem influenciar esse voo e de fato alterações serão necessárias, né? Assim como nesse exemplo, nessa analogia que eu utilizei dos aviões, os nossos negócios também são assim. Eu, quando abri a Bravo Soluções no Brasil, tinha uma das minhas ideias era
trazer apenas equipamentos da Tucker para o Brasil e focar nisso. Porém, a gente teve uma demanda muito grande para que nós levássemos equipamentos de limpeza, os rodinhos e os raspadores que são utilizados na limpeza tradicional para o Brasil, justamente pela falta de equipamentos de qualidade no Brasil, e nós fizemos as alterações necessárias para levar isso para vocês então. Então o primeiro ponto que eu tenho aqui, e eu sugiro muito, para isso é extremamente importante, é que vocês lembrem da necessidade de um plano de negócios. Para aquelas pessoas que já têm empresa, seja uma pessoa jurídica, um MEI, uma ME, uma limitada, para quem já tem um negócio e ainda não tem um plano de negócios, nunca é tarde. Você pode sentar, você não vai fazer isso em 1 hora. Plano de negócios vai depender se você é sozinho, se você tem um sócio. Plano de negócios é algo que você vai construir, eu diria aí um período de 1 mês é um bom período para você conseguir fazer então esse primeiro rascunho desse seu plano de negócios e já começar a colocar em prática, mesmo que você já tenha o seu negócio. Legal? Então, esta parte do plano de negócios era a primeira parte que eu queria conversar com vocês. A ideia é que a gente não faça uma live tão comprida, né, dessa vez, então agora eu vou ir nos outros pontos um pouco mais rápido, né, falando genericamente sobre eles, e aí depois a gente pode, em outra oportunidade ao longo do ano, ir desenvolvendo cada um deles. Então, uma vez que você tem um plano de negócio, se você sabe que vai abrir uma empresa de prestação de serviços de limpeza externa, que vai ser em tal área, em tal região e tudo bem, como que você vai fazer o início disso? Você vai precisar de umas situações básicas. Normalmente você tem que se decidir que vai formar uma pessoa jurídica, é bom você falar com um contador, se for necessário, fale com um advogado, pegue todas as informações básicas necessárias para você montar a sua pessoa jurídica da maneira correta e que isso seja algo que seja feito uma vez e que você não precise mais se preocupar com isso por um bom período de tempo e justamente ter o seu foco no negócio, não somente na parte administrativa. Então, ter esse começo bem feito, conversar com o contador, escolher certinho qual é a situação tributária, situação fiscal, como que deve ser a sua pessoa jurídica, para já deixar isso pronto de saída e você não ficar pensando, olha, não sei, agora não sei quanto que eu vou pagar de imposto, não sei se está certo, não sei se eu causar algum dano na propriedade do meu cliente, eu vou ter algum problema que pode vir para se estender para minha pessoa, não só para minha empresa. Então existem uma série de fatores em relação a isso que, se você faz certinho no começo, vai lhe evitar muita dor de cabeça no futuro, né? Segundo ponto, depois que a sua empresa está montada, praticamente você agora tem nas suas mãos a oportunidade de começar a prestar um serviço e ganhar um dinheiro. Eu vou tentar falar aqui bastante sobre como foi o meu caso da minha empresa de prestação de serviços aqui no Canadá. Quando eu decidi abrir a empresa, eu sabia que eu era o ponto de referência da empresa. E ao mesmo tempo eu queria trazer 2 pessoas que eu já trabalhava com elas em uma outra empresa, da qual eu havia saído, e essas pessoas tinham cargos abaixo de mim nessa outra empresa e eram funcionários de alta performance, porém cada um completamente diferente e excelente naquilo que eles faziam. E na minha cabeça, quando eu montei o plano de negócios, eles seriam ideais para, somado às minhas habilidades, a gente ter tudo que a gente precisava. Então, além de mim, 2 outras pessoas vieram fazer parte da minha empresa. E isso foi muito importante por uma série de fatores. Um deles, aqui onde eu moro, existe uma variação, muitas culturas moram aqui. Então aqui, diferentemente do Brasil, por exemplo, você escuta 5, 6 línguas diferentes sendo faladas em qualquer local, né? Algumas línguas são mais predominantes aqui, então ter uma pessoa nessa minha empresa, que falasse essa língua predominante, que era um público-alvo nosso, era muito importante. Então a gente conseguiu unir ali o útil ao agradável. Então você tem a sua empresa, você tem o seu plano de negócio, você fez aí a formatação da sua pessoa jurídica, você trouxe para perto de você aquelas pessoas que você acredita que podem contribuir para a sua empresa, então você começou a empresa, no meu caso, não sozinho, comecei com outras pessoas, porém essas outras pessoas não conheciam nada desse nosso ramo do negócio. Então eu tinha
o know-how, o conhecimento da indústria para a gente poder deslanchar. Uma pessoa era mais focada na parte de serviço ao cliente e uma pessoa era mais focada na parte administrativa e também de marketing e todos esses afins, e nesse tripé a gente conseguia equilibrar muito bem a responsabilidade de cada um. Se você tem apenas 2 pessoas, isso eventualmente pode ficar um pouco mais complicado, ou não, pode ser até mais fácil, dependendo de como vocês trabalham e dependendo da qualidade que cada uma dessas pessoas tem. E se você é sozinho, você acaba tendo que acumular muitas dessas funções. E de fato é uma situação bastante difícil, porque você acaba tendo que focar em muitas coisas, né? Inclusive a execução do serviço, né? E quando a gente executa muito o serviço, a gente acaba não conseguindo gerenciar o nosso negócio. Então esse é um comentário que eu deixo aqui para que vocês pensem sobre isso, né? A execução regular de uma atividade, ela impede com que de fato você consiga deslanchar no negócio, impede com que você consiga focar no negócio, porque você tem que focar na atividade. Então, dito isso, 2 outros fatores importantes surgem. Um é a questão de marketing e um é a questão de serviço ao cliente, né? Eles não estão completamente separados. Muitas vezes um é consequência do outro, mas de fato você tem que saber administrar ambos. Cada situação será diferente na questão do marketing, porque dependendo da situação, da região geográfica que você vive, aonde você vive, dependendo do tipo de público que existe, e dependendo da sua capacidade financeira de investir em marketing, muitas janelas se abrem. Aqui, quando a gente começou, há 5 anos atrás, mais ou menos, o nosso principal foco foi montar um site. No local onde a gente vive aqui, um website bom, ele é a principal ferramenta, porque ele está linkado a uma outra ferramenta, que é o Google, né? Então, essa era uma ferramenta que a gente... Era uma obrigatoriedade que nós tínhamos, que era montar um bom website. Ótimo. Nós também precisávamos aqui tem muitos, aqui se chama em inglês de yard signs, que são essas plaquinhas com o nome da empresa e o telefone e o serviço que a gente presta, que são colocadas nos jardins. Nós podemos colocar no jardim do nosso cliente, se ele autorizar, ou nós podemos colocar em postes na rua ou na grama, em áreas públicas, para divulgar a empresa. É algo bem comum, não só por empresas de prestação de serviço de limpeza, mas por todas as empresas. Então, a gente fez isso também. O nosso veículo, a gente fez o envelopamento dele. E a gente utilizou daí de algumas plataformas. Aqui existe uma plataforma chamada Craigslist, que cobra bem barato por cada postagem, não é mídia social, né? E você tem então o acesso a pessoas que querem saber, olha, serviço de limpeza de janela, coloca lá, aí aparecem várias empresas, então nós tínhamos o nosso nome lá, se faz um pagamento por postagem e você então começa a ficar conhecido. E muito importante, que foi para nós o divisor de águas, foi então aí, só para deixar bem claro, marketing, que o objetivo aqui não é falar especificamente a profundo sobre cada um deles, o marketing vocês vão ter várias opções. Como eu falei, hoje em dia um bom website, uma boa plataforma de Google, propaganda no Google, os Google Ads vai lhe ajudar muito. Tem a questão do Meta, né, que abre as opções para o pessoal fazer Facebook e Instagram, né? Hoje o WhatsApp também ele proporciona uma série de opções. Você pode ter dentro da sua cidade, dentro do seu bairro, pessoas indo de porta em porta fazendo a divulgação da sua empresa. É algo muito comum na América do Norte, door to door, porta em porta, batendo, oferecendo serviços. Na verdade, mais do que oferecer os serviços, apresentar a sua empresa, apresentar quem vocês são, apresentar o trabalho que vocês fazem. Referência é algo muito importante. Eu até sugiro para vocês que vocês mudem um pouco a nomenclatura, né? Eu vou ver se eu faço uma live só para conversar com você sobre um livro, que em português o nome é Palavras Mágicas, então pequenas alterações nas palavras acabam tendo um resultado muito diferente. Normalmente a gente pede indicação, me indica, aqui se fala de referência, me refere, né? E existe uma mudança que se você trocar isso para me apresente, né? Olha, eu fiz um serviço para um cliente, o senhor poderia me apresentar
para um amigo seu, me apresentar para um familiar seu, para que nós possamos conversar com eles sobre os serviços que nós oferecemos. E por que essa mudança é importante? Porque quando a gente fala em indicação, vamos, por exemplo, dizer, eu indico para minha irmã uma empresa X de prestação de serviço de limpeza. Aí essa empresa fez um bom serviço para mim, ela vai fazer o serviço para minha irmã e não faz um bom serviço para minha irmã, independente do motivo pelo qual foi. Essa situação, ela causa um desconforto, porque agora a minha irmã vai falar para mim e isso vai gerar uma situação onde eventualmente a credibilidade da empresa fica prejudicada. Então, se a gente trocar a palavra me indica para alguém ou me refere para alguém, me apresenta, porque quando você fala em apresentação, você não assume a responsabilidade, entendeu? Então você fala, olha, você poderia me apresentar para alguma pessoa? Daí eu falei assim, daí eu vou lá e apresento a empresa ou apresento para a empresa minha irmã. Eu falo, olha, minha irmã, você poderia dar uma olhada nessa empresa aqui? Eles fizeram um serviço para mim e eles gostariam então de conhecer ou que você conhecesse os serviços dele. Então não é uma indicação, não existe algo que prende, é uma apresentação. Isso tem gerado muitos resultados aqui. Eu trabalho com outras empresas desse segmento no México, eu trabalho com empresas desse segmento nos Estados Unidos, na Austrália. A gente tem falado muito sobre isso e realmente é bem interessante essa mudança. Então isso, voltando, é mais uma das ferramentas de marketing, né? Existem muitas ferramentas de marketing hoje disponíveis e também eu digo, tenham um pouco de cuidado com o que vocês acabam muitas vezes vendo por aí, né? Porque o resultado que cada uma dessas ferramentas vai lhe dar, ele vai depender muito de como você executar, né? Se é que vale a pena você contratar alguém para fazer um marketing para você, se é que vale a pena você investir um grande dinheiro para ter o seu nome no jornal, numa revista, num meio de circulação, botar o nome da sua empresa no rádio, na televisão. Então existem muitos fatores. O marketing de fato é um assunto que a gente pode ter uma live só para falar sobre marketing, porém eu queria passar para o próximo ponto, que é a questão do atendimento ao cliente, do cuidado ao cliente, na parte da prestação de serviço de limpeza. Nós lidamos com isso todo dia aqui, através da Bravo Soluções. Nós temos a questão forte do atendimento ao cliente na parte de venda de equipamento, que ela é bastante diferente da prestação de serviço, né? Então eu diria que foquem muito em fazer com que os clientes de vocês estejam sempre completamente satisfeitos. Muitas vezes isso significa que vocês não vão ganhar dinheiro, vão perder dinheiro naquela relação. E aqui eu não estou falando cobrem barato, aqui eu estou falando saiam da situação da prestação do serviço daquele cliente com o cliente completamente satisfeito. E se houver uma situação onde ele não está, vocês façam o que tenha que ser feito. Retornar, não argumentar, porque esse tipo de desconforto gera um dano na relação. E eu sempre falo para as pessoas, não pensem no hoje, né? Pensem no amanhã. E isso para mim é algo muito importante. Nós aqui vivemos praticamente todos os dias, nessa época do ano, com situações onde a gente está limpando uma casa do cliente e acaba de alguma maneira causando uma pequena sujidade. Por exemplo, a gente teve uma situação hoje, durante a manhã, que nós estávamos trabalhando na cidade de Vancouver e as casas eram extremamente próximas. Não tinha nem 2 metros entre uma casa e outra. E limpando uma das casas, por estar chovendo, a sujidade está muito molhada, acaba respingando na casa do vizinho. Então, nesses casos, a gente não deve tentar esconder que aquilo aconteceu de nenhum dos vizinhos. Na verdade, o que a gente faz, eu fui falar com o vizinho, falei o que aconteceu, pedi se ele me autorizava a entrar na casa dele, no pátio dele, para poder fazer o enxágue e a limpeza, e fiz, o vizinho ficou extremamente satisfeito, tanto que o vizinho pediu se a gente poderia agendar para ir fazer a prestação do serviço na casa deles. Então, o atendimento ao cliente ele tem muitos aspectos, muitas faces, e a gente tem que, através da prática, do estudo, da conversa, saber lidar com isso. Né? Saber entender que de fato, e aqui eu não quero abrir a questão do cliente tem sempre razão, o que eu vejo é o seguinte, este cliente é um cliente que eu quero a médio e longo prazo,
Este cliente é alguém com quem eu quero trabalhar por um longo período de tempo, então a relação com este cliente tem que ser feita da melhor maneira e da maneira mais saudável possível para que nós possamos então concretizar uma relação a longo prazo. Tá? Então, um pouco de marketing, um pouco de atendimento ao cliente. Não se apeguem muito a essa conversa que existe muito aí. O cliente nem está sempre certo, ou o cliente está sempre certo. Não pensem assim. Eu realmente falo, não pensem assim. É a maneira como a gente trabalha. Muitas vezes o cliente pede algo exagerado, pede algo fora da realidade e vai muito da nossa capacidade de conversar, de demonstrar, de poder estabelecer uma relação justa, correta e duradoura com o cliente. Então, sobre isso eu acho muito importante. De fato, a gente pode fazer uma live específica para falar sobre essas relações com os clientes. Indo agora um pouquinho mais rápido aqui, operações, né? A operação, o dia a dia da nossa empresa. É muito importante que todo mundo que trabalhe nisso ganhe conhecimento, saiba fazer ou um pouco do trabalho ou todo o trabalho. Talvez não seja o melhor limpador ou a melhor limpadora, mas de fato você tenha um entendimento, porque isso vai lhe ajudar na determinação de um bom cronograma para o dia a dia das operações, até porque existem muitas mudanças que ocorrem. Então, entender dentro desse plano de negócio que vocês têm, dentro dessa construção da empresa de vocês, a operação, o dia a dia, como as coisas funcionam, super importante. E ao mesmo tempo, como empresários, vocês tentarem se retirar a cada mês que chega, a cada ano que chega, vocês se retirarem cada vez mais da operação. Justamente porque se vocês permanecerem na operação, vocês serão sempre um operacional. Vocês nunca serão empreendedores, empresários. E se o que vocês querem é sempre ser um operacional, não tem problema, porque está dentro do plano de negócio, está dentro do objetivo de vocês. Porém, se vocês querem ter liberdade financeira, se vocês querem ter liberdade de tempo, se vocês querem gerar renda passiva, se vocês querem construir a vida de vocês para que vocês possam ter a capacidade de ganhar dinheiro sem trabalhar, para que vocês possam ter a condição de administrar o tempo, para quem tem filhos, passar mais tempo com os filhos, para quem quer cuidar da saúde, passar mais tempo cuidando da saúde. E de fato, para poder gerenciar o seu negócio, você tem que ter um entendimento de que saindo de fato da operação é algo imprescindível, né? Não tem como fugir disso. Um outro aspecto super importante aqui é a questão de recursos humanos, né? Onde nós temos aí os recursos humanos como sendo um desafio constante. Todas as empresas, do começo ao fim, vão sempre ter desafios com recursos humanos. Não tem pessoa suficiente, não tem as pessoas certas, a pessoa boa saiu, então sempre vão ter esses aspectos. Sobre recursos humanos não existe muito que a gente chorar, a gente conversa todo dia com pessoas que têm esse problema e todos têm esse problema e a gente sente muito ele quando a empresa está crescendo. Quando você está crescendo, você começa a perceber que o recurso humano realmente faz uma grande diferença e nós temos medo, de fato, de contratar a pessoa errada. Primeiro medo de contratar e depois medo de contratar a pessoa errada. Não tenham medo, façam, experimentem, testem, não deu certo, troca. É um investimento e conforme vocês vão tendo essa experiência, a gente vai melhorando, vai tomando decisões mais acertadas e, de fato, vai construindo uma facilidade melhor, melhorando o resultado que nós obtemos com essas ações. Algumas outras questões importantes que eu anotei aqui para nós finalizar a live de hoje são 3 aspectos. O primeiro deles é a parte financeira de uma empresa, né? A parte financeira de uma empresa não pode ser deixada de lado. Não adianta a gente ficar mentindo sobre os números, enganando, querendo aparecer bonito, achando que tem, andando com roupa muito bonita quando não pode, tendo coisa para se mostrar, para querer aparecer para os outros. Essa questão de é quase que uma falsidade na parte financeira não vai para frente. Então vocês têm que ter uma realidade financeira muito boa, façam um orçamento, tentem se aderir a esse orçamento, façam um bom orçamento, ele tem que ser feito de maneira correta, incluindo todos os gastos, os ganhos, façam esse planejamento, executem ele, que vocês vão então de fato colher os frutos. Importante demais, galera, demais, pensem sobre isso que eu vou falar agora. Quando vocês estão fazendo o planejamento financeiro de uma empresa, vocês têm que colocar o salário
os ganhos de vocês dentro desse planejamento, tá legal? A maioria das empresas, das pessoas que começam criando empresas, elas pensam assim, olha, eu vou abrir a minha empresa, o meu objetivo é fazer com que a empresa dê certo e que a gente ganhe dinheiro e que eu compre um equipamento ali, que eu faça isso, e nunca pensam em si mesmas, elas nunca botam o salário delas dentro do planejamento financeiro da empresa. Isso aí está completamente equivocado, né? Já tive essa conversa com muitas pessoas, eu mesmo cometi esse erro no começo, nessa angústia de a gente querer, não, tá bom comigo, eu consigo me garantir aqui e tal. Olha, se você tem aí uma capacidade financeira de você não retirar ganhos da empresa para você durante um ano ou um mês, ou seja lá o que for, não tem problema. Mas planeja esse custo, porque esse custo ele vai existir. E o seu negócio, para dar certo, a sua empresa tem que pagar para você, né? Como trabalhador da empresa. Então, sempre coloque o seu ganho dentro dessa parte financeira, desse orçamento mensal ou anual da empresa, dependendo como você planejar. E o outro assunto, antes de a gente entrar no último, é a questão de preços, né? A precificação dos seus serviços. Que eu converso muito com as pessoas que compram os nossos equipamentos da Bravo e eles perguntam como que eu vou precificar o meu serviço. Eu acredito que esse tópico, praticamente todos esses tópicos que a gente vai fazer então lives ao longo do ano separado, a precificação do serviço você tem que levar em consideração muitos fatores. Desde, começando pela região onde você está, porque você tem que ser competitivo. Não adianta você ter o preço mais baixo, não adianta você ter o preço mais alto, não adianta você fazer a precificação daquilo que você vai cobrar dos seus clientes simplesmente baseado nos outros ou simplesmente baseado naquilo que você acha que pode ser. Precificação, eu escuto muitas pessoas que dão treinamento no Brasil, dão curso em diversos segmentos e eu vejo que a informação que eles passam, ela é uma informação falha, né? E ela é uma informação pela metade, né? Então, eu acredito que a minha ideia de transmitir para vocês é o seguinte: quando vocês vão precificar, levem em consideração a área geográfica, a região onde vocês estão é fundamental. Não tem como uma pessoa cobrar o mesmo preço por uma limpeza de janela, por exemplo, na Avenida Paulista em São Paulo, ou numa região bem mais remota, onde a realidade financeira é completamente diferente. Então, levem isso em consideração, não pensem, não, porque eu sou melhor, porque eu vou cobrar mais. Não, se vocês querem que o negócio ande, se vocês querem sair da parte operacional e fazer com que o negócio ande, vocês precisam entender precificação. Então, levem em consideração a realidade financeira da área geográfica onde vocês estão trabalhando, levem em consideração toda a parte orçamentária que eu falei para vocês, levem em consideração os investimentos que vocês têm, se eventualmente vocês têm dívida, levem em consideração a concorrência que tem na região e levem em consideração a margem de lucro que vocês querem ter. Pegando essas informações básicas, vocês conseguem montar um preço. Aqui nós trabalhamos com, eu diria, duas maneiras principais de precificar e uma terceira opcional. Uma delas é a prestação do serviço por hora. Quanto valor eu vou cobrar pela minha hora, pelo cliente. Ou por empreitada, né? Então, normalmente, olha, eu vejo ali que vai me custar, eu vou ficar 2 horas na casa do cliente, não vou ter custo de material praticamente nenhum, tem deslocamento, empregado e tal, vou ajustar a minha hora, porque é numa região mais elitizada, onde eles demandam um serviço talvez um pouco mais atencioso, bem, vou fazer um ajuste assim. Ou por empreitada, quando o serviço daí é um pouco maior, que vai envolver talvez mais de 4 horas até 8 horas. E a terceira são serviços maiores, onde são serviços que passam de um dia, onde tu tem que fazer uma análise bastante detalhada, até com a visão do cliente, até porque o valor cobrado vai ser maior. Então esses 3 elementos, eles são muito importantes na determinação do preço, né, do serviço. Aí a gente pode ter uma discussão o que é preço, o que é valor, o que vale a pena. Não é, eu não tenho preço, eu tenho valor no meu serviço. Isso é tudo semântica, né? Isso é tudo significado que as pessoas dão para querer serem importantes na hora de apresentar algum conteúdo. Então, de fato, se vocês pegarem esses elementos que eu falei, eu tenho certeza, e vocês aplicarem no dia a dia, vocês vão fazer ainda melhor aquilo que vocês já estão fazendo, e também vocês vão conseguir solucionar problemas que vocês não conseguiriam. Vou dar um exemplo para vocês. Limpeza de calha, né? Aqui onde a gente trabalha, que é um serviço muito grande nessa época do ano. Ou melhor, vou falar de um outro serviço que é mais da realidade de vocês no Brasil. Serviço de limpeza de vidro.
a mesma casa, a serviço de limpeza de vidro, a mesma casa, na mesma rua, digamos, na mesma localidade, a mesma casa, o serviço no verão, ele vai ser de 20 a 30% mais caro do que ele é no inverno. E isso se deve simplesmente à demanda, né? A demanda por um tipo de serviço e a procura, a lei da oferta e da procura vão determinar esse preço, e também, naturalmente, o esforço que a gente tem que fazer no inverno é diferente do esforço no verão. Então, por exemplo, eu vou dar um preço de limpeza de vidro, olha, eu tenho uma situação onde eu vou ter que cobrar mais, porque eu tenho uma condição menor de tempo para atender o cliente, tem mais demanda, e o cliente vai querer pagar mais porque é mais importante para o cliente o vidro limpo no verão do que no inverno, né? Justamente porque no verão ele está toda hora olhando para fora, e no inverno pouco olha para fora, e quando olha aqui já até está chovendo. Então é uma realidade nossa, né? Então, preços muito importantes, tentem sempre passar um orçamento profissional para o cliente de vocês, né? Se vocês tiverem ali um software no computador que passa bonitinho, é importante ter o nome da empresa de vocês, ter o logo, ter o endereço, dar uma credibilidade, façam uma descrição do serviço que vocês vão oferecer, coloquem nessa descrição os produtos que vocês vão usar, os equipamentos que vocês vão usar, façam isso. Tudo bem que muitos clientes não se importam, não vão nem olhar, vão achar que não vale a pena, mas você demonstrou profissionalismo e você demonstrou que você se importa com aquele cliente. Lembra, vocês não conseguem necessariamente controlar o que o cliente vai fazer ou a reação que ele vai ter, mas vocês conseguem controlar aquilo que vocês fazem. Então, é muito melhor vocês apresentarem um orçamento profissional, explicativo, coerente, até vai justificar vocês cobrarem um preço eventualmente maior e o cliente aceitar, do que simplesmente mandar uma mensagem de WhatsApp, aquela limpeza de vidro está 120. Tá? Então trabalhem nisso, vale a pena, vejam se isso se enquadra na realidade onde vocês estão. E para finalizar, que é algo que me perguntam muito, né? Eu até depois da live vou responder algumas mensagens de pessoas que me mandaram no privado, a questão de investimento e equipamento. Ricardo, vale a pena comprar o equipamento? Vale a pena gastar dinheiro? Vale a pena investir dinheiro? Vale a pena isso? Vale a pena aquilo? Quando é que eu vou ter o retorno? Eu digo para vocês, como prestador de serviços, que não é fácil fazer alguns investimentos, mas dentro do plano de negócios, que muitas vezes vai ser ajustado, esses investimentos se tornam super necessários, e o retorno no investimento, que é uma das coisas que eu mais gosto na área do empreendedorismo. Quem me conhece sempre me escuta falar retorno no investimento, porque eu acho que sem você ter um entendimento do seu retorno no investimento, não adianta você ter um negócio, não adianta você fazer um investimento. Na verdade, não adianta nem você ter um trabalho e decidir aonde que você vai colocar o seu dinheiro, porque se você não sabe qual que vai ser o retorno do seu investimento, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. A gente conversa com pessoas a respeito de investimento, eu invisto em ações, ou invisto em criptomoeda, ou compro imóveis, ou invisto na minha empresa, né? Então, lembrem do conceito de retorno de investimento. E eu penso, por experiência própria na prestação de serviço, que tem muito equipamento, muito produto, muito material que não vale a pena. Porém, existem equipamentos que são essenciais que vocês tenham. E vocês vão ter que saber determinar isso baseado na realidade de vocês. De novo, se esse equipamento ele vai trazer para vocês uma aceleração, uma melhora, digamos só uma aceleração, uma rapidez maior na execução do serviço, mantendo a qualidade do serviço, por que não fazê-lo? Se ele vai trazer, além dessa rapidez, uma melhora no serviço, muito mais motivo para fazê-lo. Se você decidir fazer um investimento no equipamento, que além de trazer isso, ele traz uma imagem melhor para a sua empresa, são equipamentos importados, são equipamentos apresentáveis, são equipamentos profissionais, eles vão de fato fazer com que o seu cliente se convença, sem que você precise falar nada, de que o seu serviço é um serviço que merece ser compensado mais por ele. A gente tem aqui uma situação muito interessante, acontece comigo aqui, acontece com todo mundo que tem empresa no Brasil. Ricardo, eu comprei um equipamento de qualidade, mas os meus funcionários não cuidam, os meus funcionários quebram, eles não sabem usar. De novo, no momento que a gente começa a transmitir, passar a responsabilidade para as outras pessoas, nós começamos a nos distanciar do nosso objetivo, seja financeiro, seja de ter uma empresa de nome. Claro que ter equipamentos de qualidade custa caro, mas se vocês treinarem os funcionários de vocês, explicarem para ele, darem oportunidades, darem incentivos para os funcionários, vocês vão ver que o cuidado, a atenção
é muito melhor. E isso vai muito de como a gente trata os nossos funcionários, as pessoas que estão próximas de nós. Então, eu diria que, na minha experiência, a gente teve um investimento muito grande com a aquisição de uma caminhonete que nós temos e um sistema de soft wash que tem diversos outros equipamentos, que para mim custou uma quantidade de dinheiro muito grande, custou uma quantidade de dinheiro que a minha empresa tem que demorar 2 anos para gerar. Então, antes desse equipamento, eu precisava de 2 anos para gerar a receita necessária para separar o lucro e investir nesse equipamento. Uma vez que eu adquiri o equipamento, claro, a gente fez um estudo, fez uma avaliação, uma vez que eu adquiri esse equipamento sozinho, em 3 meses, gerou a mesma receita que eu precisei de 2 anos com um equipamento inferior para gerar. Então é um círculo vicioso, claro, não é qualquer equipamento. É o equipamento certo para você, que caiba dentro de um planejamento, que você vai conseguir utilizar e vai conseguir utilizar retorno. Independentemente se é da área da restauração de vidros, se você comprar uma politriz melhor, utilizar um produto melhor. Se é na limpeza tradicional, você comprar ali um rodinho que vai ser mais durável, que você não vai precisar fazer tanto detalhamento, que a borracha é melhor. Se é entrar no ramo de água desmineralizada, como que isso vai lhe beneficiar, além da parte financeira, e da imagem, você tem a questão da segurança, de não precisar estar subindo sempre em escada. Então, existem uma série de fatores a serem considerados quando o assunto é equipamento, investimento em equipamento. Então, olhem para a questão de equipamento não como compra ou só não como investimento, olhem como um projeto. Tentem voltar lá no começo da live na questão de plano de negócios, como que esse equipamento... E não tem problema, abre o documento de Word no plano de negócios, limpeza de vidro e vai lá e adicionar. Entrando agora no segmento de água desmineralizada. Como que eu vou fazer? Bem, existem os equipamentos da Tucker e existem todos os outros equipamentos do mercado. Então, vale a pena eu pagar um pouco mais? Vale. Não, não vale. Vale a pena eu pegar o equipamento X? Vale a pena eu pegar tal bastão? Posso? Não posso? Qual a escova? Então, vocês colocam isso dentro do plano de negócios, conversem com o sócio, ou conversem com quem vocês conversam sobre o negócio, ou se for sozinho, toma a decisão sozinho, e a partir disso vocês escolhem aquilo que vocês vão fazer, invistam e, de fato, então, busquem esse equipamento. E que nem eu falo, para todo mundo que conversa comigo sobre equipamento da Tucker principalmente, faz girar, faz esse equipamento se pagar, e então vocês vão conseguir, a partir disso, ter uma perspectiva diferente do negócio de vocês. Para encerrar a live, galera, eu vou deixar não é uma frase, ela não é minha, mas é algo que a gente tem conversado muito agora nesse começo de ano. Se vocês querem um resultado diferente para a vida de vocês, não continuem fazendo a mesma coisa. Muitas pessoas acabam tendo medo, muitas pessoas acabam não querendo fazer algo diferente, né? Não vou comer essa comida porque eu acho que essa comida é ruim. Experimenta a comida, né? Olha, não gosto muito de viajar, tenho medo, experimenta viajar. Então eu digo assim, a nossa vida é muito curta, né? A gente acaba vivendo a maioria dela trabalhando, né? Então eu acredito que um dos meus objetivos é tentar sempre promover com que vocês consigam ter mais liberdade. E essa liberdade vai vir, de fato, através de assumindo mais riscos. Vocês têm que correr risco, porque se não há risco, não vai haver uma recompensa. E isso significa que se vocês estão numa posição e vocês querem mudar essa posição, vocês não vão conseguir mudar a posição. Vocês têm que mudar as coisas que vocês estão fazendo, o dia a dia. Eu quero ficar mais forte. Eu quero perder peso. Eu quero ganhar mais dinheiro. Independentemente do que for, vocês têm que mudar o que vocês fazem. Vocês têm que adicionar hábitos diferentes dos hábitos que vocês tinham e botar isso na prática mesmo, para que vocês tenham um resultado diferente, né? Senão o resultado vai ser sempre o mesmo, né? Aqui em inglês a gente usa uma expressão input, output. E eu gosto muito desse conceito, tenho utilizado ele muito nesses últimos 18 meses. Input é o que entra e output é o que sai. Então, se está saindo uma coisa e você está sempre colocando a mesma coisa para dentro, o resultado que vai sair é o mesmo. Agora, se você trocar o que entra, se você mudar o conceito, mudar aquilo que está sendo feito, o resultado vai ser bastante diferente. E além disso, não se preocupe muito com a opinião dos outros. A maioria das coisas que acontecem aí são pessoas que falam, não se importam com vocês, né? Ou comigo, ou com ninguém. Então, pensem muito sobre isso. Se vocês querem ter resultados diferentes, vocês têm que fazer coisas diferentes.
Eu acho que então aí a gente consegue encerrar essa live por hoje. Eu vou tentar de novo deixar todas as lives salvas, né? Nós falamos aí de vários assuntos interessantes. Eu vou ver se eu consigo aprofundar eles um pouco mais em algumas lives daqui para frente. E durante o final de semana a gente não vai fazer live, porém já na semana que vem o meu objetivo é fazer live todos os dias, tá, galera? Não é um projeto aí de ano novo, nada assim, mas é algo que está já planejado e eu não tinha conseguido executar, e agora eu vou fazer um esforço bastante grande para conseguir organizar toda a minha vida ao redor disso e passar aqui com vocês 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, falando sobre algo que eu penso que pode ser benéfico para cada um de vocês, tá bom? Uma boa sexta-feira, um bom final de sexta. Agradeço a todo mundo que conseguiu passar aí pela live, que depois vai assistir, e tenha um excelente final de semana. Valeu, um abraço a todo mundo.